um tema muito interessante, a amamentação. Certamente, se já foi mamã, sabe perfeitamente quais as dúvidas, os mitos e todas aquelas situações mais complicadas na amamentação. Se ainda não foi mamã, certamente tem muitas questões que vai querer ver esclarecidas no dia de hoje. Trago connosco a nossa doutora, a doutora Cláudia. Muito boa tarde. Boa tarde. Para nos ajudar a esclarecer aqui um bocadinho todas estas dúvidas. Doutora, esta questão da amamentação parte logo desde muito cedo, ainda na fase da gravidez, correto? Exatamente. Os principais medos que surgem para uma grávida, quando está quase a chegar àquela altura em que vai ser mamã, nós sabemos que pensa-se muito na questão da decoração do quarto, nas primeiras roupinhas, mas e a questão da amamentação? É algo que deve ser preparado também ainda na gravidez, certo, doutora? Sim. Pode-nos falar um bocadinho sobre alguns pontos que as futuras mamãs poderão ter em conta para não ficarem tão ansiosas nesta fase, que é a primeira fase, logo após o nascimento do bebê? Então, boa tarde, desde já, e obrigada pelo convite. A amamentação, que é um grande desafio. Aliás, eu costumo dizer que é o desafio mais complicado, que pode ser totalmente mais fácil, mas é uma questão aqui um bocadinho mais emocional, mas que é pouco preparada no pré-parto. Exato. Nós, portanto, a partir do momento em que estamos grávidas, começamos a pensar em tudo o que vem e começamos a focar muito no parto. E começamos a querer ver cursos e isto e não sei o quê, e querer preparar tudo o que é o enxoval, e começamos a ver tudo aí à volta, mas depois acabamos por nos esquecer muitas vezes que a amamentação é um desafio que vem logo após o parto. E pronto, há muitas famílias que acabam por não ter ou uma rede de apoio, que efetivamente ou têm algum trauma porque viram alguma familiar que correu mal, amigas ou mesmo colegas de trabalho também acabam por influenciar este medo que está muitas vezes associado à amamentação. Doutora, e já agora em relação a essa particularidade, quando nós estamos quase a ser mamãs, não é? Ou papás, portanto, porque isto é um trabalho em conjunto, é importante as futuras mamãs falarem com os seus companheiros para descreverem como é que elas querem ver o processo da amamentação, isto porque nós sabemos que o parto poderá não ser aquele que é expectável, não é? Exatamente. E, portanto, será que é importante, lá para casa, nós ajudarmos um bocadinho as futuras mamãs a falarem com os seus companheiros, a darem aquelas dicas que, por vezes, eles próprios nem sequer têm essa noção do que é que poderá ser importante caso o parto não corra conforme o expectável, porque sabemos que se for um parto natural, a questão da amamentação funciona de uma determinada forma, não é? E se for cesariana, funciona de outra forma. Portanto, acha que é importante, portanto, todas as mulheres falarem desses pontos e quais os pontos que elas podem evidenciar aos companheiros, doutora? Então, na minha opinião, acho que toda a gravidez deve ser feita a dois. Neste caso a três, porque temos um bebê, não é? Mas inicialmente a dois. Isto porque deve ser um trabalho de equipa, como todas as relações devem ser, e portanto isto é uma relação um pouco mais especial, porque temos aqui um fruto de amor, portanto acho que deve ser sempre compartilhado. E esta viagem, portanto os pais, neste caso o pai, tem um papel fundamental em colaborar, em fazer aqui uma parceria nos cuidados ao bebê. Obviamente que o pai não vai amamentar o bebê, claro, não é? Mas aqui o pai vai servir de âncora e de suporte àquela mãe que vai ter de lhe aliviar aqui um bocadinho o trabalho extra bebê. Exato. Ou seja, proporcionar momentos de autocuidado à mãe, porque é importantíssimo que a mulher se trate de si também,
para poder estar bem para tratar do bebê, neste caso amamentar. Até porque, doutora, peço desculpa estar a interrompê-la, mas uma das situações que ocorre muito, logo ali naqueles primeiros dias do parto, após o parto, é a questão hormonal, não é? Sim. Portanto, todas nós, mulheres, certamente, quem já foi mãe, portanto, e quem não foi, vai passar por essa sensação que é a alteração hormonal. Portanto, nós estamos muito mais deprimidas, irritadas, cansadas, existe toda uma exaustão que é fruto do próprio trabalho de parto e, portanto, nesse sentido é importante um apoio, mesmo até a informação, se realmente qual é o tipo de leite logo a administrar, portanto, essa informação toda tem que ser transmitida também, não só ao companheiro, mas também a nível do hospitalar, não é? Portanto, também é importante haver essa informação. Sim. E aliás, como disse muito bem, é tudo hormonal, tanto a gravidez como o parto e o pós-parto. Temos de ter em conta que após o parto existe ali uma transição, portanto, de mulher grávida passou para uma mãe, que nasceu ali uma mãe, e há ali uma espécie de, que eu costumo dizer, que é uma espécie de luto, que é a perda de um bebê dentro da barriga para um surgimento de um bebê fora da barriga, mas acaba por haver aqui uma barriga vazia, e normalmente aí chamam muito o baby blues, que é aqui uma explosão hormonal que existe e que efetivamente pode criar aqui momentos de grande stress na mulher, principalmente pelo tipo de parto que teve, pelo tipo de apoio que teve, se teve o pai com ela, se não teve, se está sozinha, se não, e tudo vai influenciar. Obviamente aqui o pai tem um papel fundamental de fazer ali um suporte, encorajar, refazer o esforço positivo, dizer que ela é capaz quando ela está menos bem, quando está mais triste, colocá-la mais para cima, dizer não, tu conseguiste, chegaste até aqui, agora é só caminharmos para a frente. E ser um pai que acaba por ser presente, não é? Porque é pai. Claro, exatamente. Porque há aquela questão do, o pai ajuda. Não, o pai não ajuda, não tem de ajudar. O pai tem de ser pai, assim como a mãe tem de ser mãe. Mas o pai também tem de ser homem, tem de cuidar de si, assim como a mulher tem de cuidar de si. E não passar, portanto, a responsabilidade toda para a mulher, não é? Exatamente. Portanto, tu agora é que amamentas, tens essa função, porque tu é que tens os peitos, não é? Que é muito essa expressão. Tu agora tens os peitos, tu é que tens que amamentar. Não, pelo contrário, tem que haver esse envolvimento do casal e principalmente do companheiro ou do pai. Aí, nesse momento, ainda tem que ser maior, não é? Porque a mulher está muito debilitada. Está mais debilitada, está cansada, que é importante, por exemplo, a questão da alimentação, a questão da hidratação. Portanto, no hospital acabamos por ter o apoio ali dos profissionais, mas, por exemplo, em casa temos o problema de não ter comida preparada, não termos nada arrumado, e aqui entra o pai de fazer mais a preparação da comida, enquanto a mãe está a amamentar o bebê, por exemplo. Depois, poder o pai entrar mais na parte do preparar o bebê ou dar o banho ao bebê, enquanto a mãe toma banho, por exemplo, come e fica mais tranquila, e terem mesmo momentos em conjunto. Portanto, momentos a três, que vai fortalecer aqui a tríade, não é? Mãe, pai e bebê, aqui o sentimento e aquela envolvência, a união dos três, e isso sim vai fazer com que a mãe também acabe por relaxar e acabe por ser uma harmonia entre os três. E aí começa-se a ver que tanto a mãe como o pai, como o próprio bebê, se viverem toda nesta harmonia, acabam sempre por conseguir um ambiente mais tranquilo e harmonioso, e o bebê vai ser um bebê muito mais tranquilo, porque tem uma mãe e um pai tranquilos. Isso é muito importante. Exatamente. Aliás, lá em casa, provavelmente algumas pessoas que nos estão a ouvir, algumas já passaram por algum destes cenários e certamente devem estar a pensar, pois, mas comigo não foi assim tão harmonioso. Será que há algumas dicas assim mais rápidas que nós podemos passar lá para casa? Por exemplo, falou na questão da alimentação. O pai, será que pode fazer assim um schedule, um horário com refeições muito mais práticas? Que tipo de alimentos é que nós podemos introduzir? Porque depois também há aquela questão, o que é que eu posso comer? Eu estou a amamentar, se calhar não posso dar isto ao meu bebê. Algumas coisinhas assim pequeninas que nós podemos dar lá para casa como sugestão e para apoio aos seus papás. Uma sugestão muito, muito boa é preparar o máximo de coisas possível
antes do parto. Preparar refeições, fazer sopas, fazer comida que efetivamente seja nutritiva, e que depois acabam por congelar essas comidas, de modo a que, imaginemos, temos um dia mais atarefado, não temos tempo de fazer nada, e em vez de mandarmos vir uma comida não sei de onde, não, temos comida congelada, temos sopa congelada, que vai ser nutritiva para aquela mãe que está a amamentar, que é fundamental a mãe estar bem alimentada. Não... Aqui pode-se pensar que se eu não comer bem o leite não vai ser bom. Vai. A probabilidade de nós ficarmos mais exaustas, com menos energia, é muito grande. Porquê? Porque nós, para produzirmos o leite, gastamos cerca de 500 calorias extra àquilo que nós costumamos gastar. Portanto, se nós estamos sem energia, com um gasto de calorias superior àquilo que ingerimos, o que é que vai acontecer? Irritabilidade, vai acontecer que vamos ficar mais ansiosas, porque não vamos conseguir perceber o bebê em uníssono, vai começar a ficar mais irritado, porque vai-se aperceber disto tudo. Porque um bebê amamentado, principalmente os bebés amamentados exclusivamente ou misto, desde que seja amamentado, há uma união muito grande entre mãe e bebê. Então o bebê sente aquilo que a mãe sente. Se a mãe estiver bem, o bebê automaticamente vai estar bem e vice-versa. Porque ambos se influenciam muito um ao outro. Porque estão conectados, apesar de terem cortado o cordão umbilical, fisicamente, estão conectados. Porque é a pessoa que ele melhor conhece e percebe como é que está. Certo. Comidas preparadas, congeladas, prévias ao parto, é o ideal. É o ideal. Para aqueles dias mais atarefados, temos consultas, há visitas de alguém a casa e que depois não temos tempo para fazer alguma coisa. Vamos comer pão com leite. Não, isso não alimenta ninguém. Aliás, doutora, as visitas, o melhor lá para casa que nós recomendamos, um bocadinho assim depois, mais para a frente, exatamente. Sim, o casal precisa da sua privacidade, a sua bolha. Exatamente. Portanto, visitas um bocadinho lá mais para a frente. Exatamente. Doutora, só voltando um bocadinho atrás, que acho que é importante. Quando uma mãe ainda está no hospital e, portanto, começa a iniciar a sua fase de amamentação, aquelas que efetivamente pretendem amamentar, porque depois também é um tema que vamos debater um bocadinho mais à frente, há uma componente essencial que é o colostro, não é? Portanto, exatamente. O que é isto, afinal? Então, o colostro é o primeiro leite que é produzido pela mama. Pronto. Este leite é, digamos, o leite de ouro, que nós dizemos. Todo leite materno é ouro, mas, na verdade, o colostro é um leite muito especial. É o primeiro leite que é produzido ali a partir do 3º trimestre. Começamos a sentir as maminhas já com algum conteúdo, digamos assim, e se no final de tempo as mães que estiverem lá em casa quisessem experimentar, iam para o banho e se fizerem umas massagenzinhas e fazerem uma pressãozinha, sai uma gotinha ou outra de leite. E isso é o colostro. O colostro é essencialmente composto por água e também tem muita parte de anticorpos. É a primeira vacina do bebê, é o colostro. Portanto, ajuda muito à questão do sistema imunitário, não é? Sim, sem dúvida. Ali o colostro é ali uma vacina que não dói nada e que é muito, muito importante ali para começar a maturar ali o sistema digestivo. Certo. Acaba por ser um leite mais leve, por isso também acaba por ser mais facilmente digerido pelo bebê e vai começar a ajudar ali que portanto, ali o sistema digestivo que é muito imaturo quando o bebê nasce, e também depende um bocadinho da fase, portanto, das semanas de gestação a que estamos, portanto, se um bebê é prematuro, ainda mais importante aquele colostro vai ser, porque aquele sistema ainda está mais imaturo do que um bebê de termo, de 41 semanas, e então vai precisar ali daquele leitinho. É um leite mais amarelado, porque tem beta-caroteno, que é super importante ali até para a parte da expulsão também do mecónio, a bilirrubina, que vai ali regularizando tudo o que é o organismo do bebê e efetivamente esse leite vai ali até, digamos, nem todas as mulheres têm muito colostro, há mulheres que têm
imenso colostro ali para dar e vender. Há mulheres que têm menos, mas todas elas têm. E quando falam em menos, estamos a falar aqui em período de dias, portanto Sim. elas conseguem ver ali nos 2, 3 primeiros dias ou será mais... Depende um bocadinho. Por exemplo, aqui a chave de ouro para a amamentação é a estimulação. E quanto mais o bebê estimular a mama, mais rápido transita o de colostro para o leite de transição e posteriormente para o leite maduro. Já agora, doutora, nessa questão da sucção, não é? Do próprio leite. Uma das coisas que às vezes existia em termos de dúvidas é quando é que eu sei que tenho que dar a próxima mamada? Qual será a mama que eu coloco primeiro? E qual é o tempo da mamada? Meu Deus, será que eu vou conseguir durante a noite acordar? Conseguimos falar um bocadinho sobre isto, doutora, para ajudar lá em casa estas dúvidas todas? Sim, então, na maternidade, portanto, na grande generalidade das maternidades, há muitos profissionais que dizem que ponha o seu bebê de 3 em 3 horas para mamar. Pronto. E depois cá fora, se calhar, ouvimos e lemos em muitos sítios, não, livre demanda, pronto. Livre demanda, que lá em casa, quem não sabe, é quando supostamente o bebê pede, não é? Exatamente, o bebê vai à maminha quando quer e quando lhe apetece. Porque depois também podemos falar mais para a frente acerca da questão do bebê, da mama não ser só para comer, exatamente, mas sim ser... Isso será um tema mais para a frente, para vermos noutro tema. E então, inicialmente, principalmente naqueles primeiros dias, e mesmo que o primeiro mês é o mês de adaptação. Certo. É um mês que é um mês mais desafiante, é um mês que tem para estarmos alerta para muita coisa. Quando a doutora diz desafiante, significa poucas horas de sono? Depende do bebê. Pronto, é porque às vezes há essa dúvida. Sim. Agora vou ter que acordar 2 em 2 horas. Então, e quando é que eu durmo? Porque depois é aquela rotina toda, não é? Sim. Que é mudar a fralda, dar o leitinho, colocar a arrotar. E, portanto, às vezes é um bocadinho assustador, até mesmo para algumas mães que efetivamente querem amamentar, não é? Daí, se calhar, até existir algumas que optam por não amamentar, seguir. não é? Sim. Mas voltando àquela questão do tempo da mamada, como é que isso funciona em termos gerais? Então, inicialmente, principalmente na maternidade, é quando nós nos começamos devemos aqui estar um bocadinho mais alerta para estes timings. Pronto, normalmente, quando as mães vão para casa, nós dizemos que a amamentação não tem horário, que deve ser o mais natural possível, deve ser o bebê mesmo a fazer aquele pedido. No entanto, nós não temos bebés todos iguais e há bebés que vêm muito despertos, bebés muito despachadinhos, parecem autênticos relógios suíços, mesmo a acordarem naquele timing certo. Mas a verdade é que nem todos são assim e no início é sempre muito importante haver aqui mais estimulação da maminha, porque a estimulação é a chave para o sucesso aqui da amamentação. Então, o que nós, portanto, eu falo por mim, mas o que eu costumo aconselhar as mães é que ali na maternidade, principal, e mesmo nos primeiros dias, já em casa, não deixarem ali passar ali as 2h30, até às 2h30, deixamos ali o bebê descansar. Se ele não dormir, se ele quiser dormir a partir daí, vamos lá, vamos com festinhas, vamos começando a acordar, trocamos a fraldinha, vemos se... Então, devemos acordar o bebê para dar de mamar? Ou se inicialmente só. Okay. E não durante a noite. Quando a doutora diz inicialmente, é ali nos primeiros meses, certo? Primeiro mês, porque até ao primeiro mês, e mesmo assim, às vezes os primeiros 15 dias, depende de bebê para bebê, porque todos os bebés são diferentes. Certo. Há bebés que acordam efetivamente e há outros que não, mas no início, nos primeiros dias, é essencial que ele vá mamando mais vezes durante o período diurno para que à noite não seja necessário andar aqui com as 2 horas. Claro. Não, e deixamos dormir, porque é importante o sono para o bebê, é muito importante para ele também se desenvolver, porque às vezes é muito fatídico, tenho que acordar o bebê durante a noite para mamar, tenho que fazer isto, não sei o quê. Temos que validar, temos que aqui avaliar um bocadinho como é que foi as mamadas durante o dia. Se tivermos mamadas, aqui falando do tempo de mamada, normalmente o que nós aconselhamos, assim, para termos uma noção, ali os 20 minutinhos em cada maminha, não andarmos, nem ser menos, nem ser mais.
É ali os 20 minutinhos, andamos aqui, nos primeiros dias acaba por ser um bocadinho chato, porque temos que olhar realmente para o relógio. É cansativo. É mais cansativo, sim. Mas depois começamos a conhecer também ali o bebê. Começamos a conhecer, e o bebê agora está não sei o quê, agora está mais tranquilo. Começamos a saber os sinais de fome, que é super importante sabermos os sinais de fome do bebê. E que muitas vezes eles já fazem alguns sinais de fome durante o sono. E nós não estamos despertos para isso. Muito engraçado. Os sinais de fome, no caso, são muito subtis e o último sinal de fome do bebê é chorar. Lá para casa, vale sempre a pena consultar a nossa doutora Cláudia Cordeiro, a nossa plataforma Bebê ARC7. Portanto, como veem, há uma série de questões e dúvidas que podem colocar através de uma consulta da amamentação, quer seja antes de serem mamãs, quer depois. Portanto, para além disso, há outro tipo de apoios que a doutora pode proporcionar. Portanto, porquê não questionar, porquê não procurar ajuda? Portanto, a mamã não sabe tudo e por isso mesmo é que nós estamos cá para vos apoiar e desmistificar alguns mitos, como já falámos hoje, e por isso mesmo estamos cá para vos ajudar. Portanto, não percam, consultem a nossa doutora e cá estaremos para ajudar a esclarecer todas as vossas questões. Doutora, muito obrigada por ter obrigada vindo. eu. E, olha, muito obrigada por também trazer estes objetos muito importantes para o esclarecimento aqui e lá para casa destas famílias. E contamos convosco.